Você está assistindo Marta Maria, a Boa Parte do Dia podcast. Meu nome é Ana. Eu sou a Carol. Eu sou a Laís. E eu a Letícia. Esse ano estamos estudando Doutrina e Convênios, seguindo o cronograma do manual Vem e Segue-me. A nossa discussão é apenas uma complementação do seu estudo. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Olá, bem-vindos a mais uma semana aqui de estudo conosco, Marta Maria Podcast. Essa semana nós estamos abordando 26 de maio a 1º de junho, um mordomo fiel, justo e sábio. Então, para complementar aqui o nosso episódio maravilhoso, nós temos uma convidada super especial, que é a Nélida, uma mordoma fiel, não é? E justa. A Nélida, espero. Né? A Nélida conheceu a Carol e a Lelê lá em Lehigh, na ala delas, e elas bateram um papo super legal. A Nélida, como nós, também ama as escrituras. Então, muito obrigada por estar aqui conosco, Nélida. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui com vocês. Vocês são muito admiradas. E todas as minhas amigas, quando eu falo, você viu aquele episódio do Marta Maria? Sim, eu sigo. Todas já seguem, não é novidade. Então, estar aqui, eu estou representando muitas mulheres que amam vocês. Obrigada. E obrigada a vocês. E eu quero que vocês saibam também que vocês já responderam minhas orações e as orações de outras irmãs e amigas nos comentários, nas experiências. Então, é uma honra estar aqui. Obrigada. E sintam-se amadas por muitas irmãs. Legal, obrigada. A gente está sentindo esse amor de você, né? Eu quero falar um pouquinho da Nélida. Ela é tradutora e intérprete, ela é mãe, ela é esposa, uma mordoma fiel do Senhor. Né? A família dela se batizou quando ela tinha 4 anos, lá no Uruguai, e ela se batizou com 8. Então, Nélida, conta um pouquinho mais dessa sua vida tão cheia de coisas boas para nós. Você não falou a melhor parte, que eu sou vovozinha. É vovó! É verdade. Então, a igreja mudou a nossa vida. Nós morávamos numa cidadezinha do interior do Uruguai, Rivera, onde o profeta anunciou o templo agora, né? Minha mãe queria muito conhecer a igreja, mas meu pai era mais resistente, né? Mas, de alguma maneira, os missionários bateram na nossa porta. E mudou a nossa vida radicalmente, em todos os aspectos. E meus pais se batizaram com os filhos mais velhos, né? A Mari, a Beth, a Eliane e o Jorge. E eu ainda não tínhamos idade, mas a gente depois, né? E o evangelho mudou nossa família. Hoje minha mãe tem netos e bisnetos todos na igreja. Não teria acontecido tudo de bom que aconteceu em nossa vida se não fosse o evangelho. Uma coisa que eu lembro dessa época, o Helder que nos batizou era daqui de Utah. E eu lembro, isso me marcou muito, eu tinha 4 anos, eu não sabia identificar que era o espírito que eu estava sentindo. Mas eu sabia que aqueles rapazes, eu achava que eles eram anjos. Tanto que um dia, quando eles estavam indo embora, eu olhei assim, ver se eles pisavam o chão. Disso eu lembro, porque eles pareciam, eu nunca tinha visto nada igual. Claro, hoje eu entendo que era o espírito que eles tinham, né? Enfim, eu amo o evangelho e sei que é verdadeiro. Que bênção, né? Acho que ter você aqui conosco para falar, para estar aqui falando de doutrina e convênios e as revelações que Joseph recebeu para o começo da igreja é muito pertinente, né? Porque sua mãe e seu pai foram extremamente fiéis e corajosos ao Senhor, porque eu fico imaginando que mudar a vida com 5 filhos, né? Tantas mudanças, né, pelo Senhor, isso é lindo de ver, um exemplo, é gratificante, né? Imagina como foi para sua família. Aí quando eu tinha 15 anos, nós fomos morar em Porto Alegre, porque minha mãe era uruguaia, mas meu pai brasileiro, né? Então nós fomos morar em Porto Alegre, porque minhas irmãs mais velhas chegou a idade de fazer faculdade, e Lê Rivera não tinha naquela época. Então nós fomos para Porto Alegre. E eu amo a igreja lá. Eu acho que eu me converti mesmo ali. Porque, claro, eu ia para a igreja, eu adorava tudo, fazia seminário, mas morar em Porto Alegre foi uma mudança muito grande. Desde o sotaque, né? Porque eu tinha um sotaque horrível, né? Hoje eu tenho sotaque gaúcho, tem quem não goste, mas enfim.
eu fui estudar e progredi no Evangelho. Ali eu me converti. E lá você conheceu teu marido também, né? Sim, aí eu conheci o Fernando, porque o Rui, meu cunhado, era do sistema educacional da igreja e foi transferido para Santa Maria. Aí eu fui visitar minha irmã, a Beth, e o Fernando era o presidente da classe dela no instituto. E a Beth sempre brinca, né, que olhou para ele e disse, esse aí vai ser meu cunhado. Eu brinco com ele, bom, se tiver reclamações vai ter que fazer para a Beth, né, porque foi ela que disse para ele que eu era maravilhosa. Foi o cupido, então. Foi, a Beth foi o cupido. E você estava comentando antes da gente começar que vocês moram em Natal. Faz 1 ano e meio que estamos aqui, não é? Mas a gente, os últimos 23 anos moramos em Natal. E viemos porque a gente sofreu um assalto, foi meio traumático, então nós viemos para pôr a cabeça no lugar. E agora já estamos Ah, vocês estão aqui há 1 ano e meio. quase voltando. Nossa, que legal. Bom, super pertinente aqui também. Porque é um, né? um É o êxodo. êxodo. O êxodo de países e de idiomas. Exato. Então, muito obrigada, né? A gente está bem animada. Então, eu quero puxar o gancho aqui para o nosso tema e um pouquinho do contexto que estava acontecendo, né? Como se a matriz da igreja fosse meio que ser dividida entre Kirkland, Ohio, para Missouri, né? No Kansas. E o senhor revelou isso. Eu acho interessante que ele vai falar que iam ficar lá por pouco tempo, mas que fossem plantados lá, né? Que fossem enraizados lá, que fizessem o que tinha que ser feito. O senhor não revelou quanto tempo eles iam ficar lá, né? E eu fico pensando na nossa vida, onde a gente está morando, ou o chamado que a gente está servindo, isso veio direto na minha cabeça, sabe? Se a gente está agindo como mordomos fiéis do Senhor, não importa onde e quanto tempo a gente vai ficar, tanto num lugar físico, como você já mudou muito, né, na tua vida, do Rio Grande do Sul, tu foi lá para o Rio Grande do Norte, né? Do Rio Grande do Norte para cá. Para cá. Né? E eu acredito que nesse tempo conseguiu servir, né? Sim, sempre servindo. Você tem quantos filhos? Esqueci de perguntar. 3. 3 filhos, legal. O Fernando, a Bárbara e o Rafael, né? 3 filhos e 3 netos. Eu fico pensando nesse, né, mordomo. Eu sei que a gente já teve um episódio que a gente cobriu esse tema também e eu não tava. Então, vocês me parem aí se a gente já falou sobre isso, né? Mas porque eu não assisti o episódio. Mas não saiu ainda. Mas né, o mordomo, eu fico pensando em antigamente aquelas casonas lá do interior, talvez, dos Estados Unidos, assim, tipo Georgia, que era aquelas casas brancas, chiquérrimas, e daí as famílias ricas tinham lá aquele mordomo vestido com aquele palitozinho preto. A família ia lá, tocava um sininho, né? Seu Jaque, por favor, prepare um cafezinho da tarde pra gente, sabe? Sim, senhor. E ele ia lá e preparava o cafezinho da tarde. De novo, seu Jax, está muito quente aqui, você pode, por favor, abrir a janela? E sabe assim? E eu fico pensando, nossa, o Senhor quer que a gente seja um mordomo. Mas o que significa, né? Mordomia, mordomo. É que não é do Senhor, não te pertence, mas você vai servir como nosso corpo, né? E devolver, né? Devolver, você vai exatamente. usar, usufruir e devolver. Exatamente. Cuidar, nutrir daquilo bem. Esses mordomos, eles geralmente viviam na casa, né, do senhor deles e tratavam aquilo como se fosse a própria casa deles. Cuidavam de tudo, da limpeza, e é isso, a gente tem que ser isso também para o Senhor. E a gente está nesse ponto de, tipo assim, o Senhor toca um sininho, que na minha mente talvez seria o Espírito, né? O Espírito vindo assim, Ana, liga para aquela irmã. E eu vou lá, sim, Senhor, eu vou ligar para aquela irmã. Com e fazer zelo. de bom grado, tipo, sim, eu vou fazer agora. Eu achei muito legal essa analogia, porque talvez as pessoas, aos olhos do mundo, um mordomo é um lixo, não é? É um nada. Um ser É inferior. um servo inferior. Eu separei uma escritura aqui que eu gostei, que está em Salmos 24:1, diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E a seguir tem o comentário do presidente Kimball,
que ele ensinou. A mordomia na igreja não se limita a uma responsabilidade física ou material. Temos mordomia sobre o corpo, a mente, nossa família e nossas propriedades. O mordomo fiel é aquele que exerce domínio justo, que cuida bem do que possui e que atende às necessidades dos pobres e necessitados. Então é bem amplo. Então eu não posso dizer assim, ó, eu não incomodo a vida de ninguém, né? Eu não faço mal a ninguém, né? É muito amplo, é físico, é material, é o corpo, a mente, nossa família, nossas propriedades. Se você não é zeloso, se você não cuida, como que o Senhor vai confiar mais coisas a você, né? É a parábola dos talentos, né? Você não tem como, não, esse aqui não cuidou de um talento que eu dei para ele. Nós precisamos desenvolver isso. Não é uma coisa assim natural, né? Porque as coisas boas não fluem assim, né? É como um jardim. Mas a gente tem essa consciência, esse conhecimento e a gente precisa desenvolver esse aspecto aí da mordomia que a Ana estava falando, né? De ser um mordomo zeloso. E eu fiquei pensando também em relação à mordomia, né? Como ela também está ligada aos níveis espirituais de cada pessoa, né? Como a gente precisa aprender a se converter e saber em qual nível de mordomia eu estou e o que eu preciso melhorar para servir mais o Senhor. Eu estava ouvindo até o episódio do Taylor, e ele falou assim, né, que o plano do Senhor em relação à mordomia é bem diferente. Porque uma vez que a gente fez todas essas... né, a gente serviu, a gente cuidou, né, fomos fiéis, aquilo vai voltar para nós, né? O Senhor vai nos glorificar com poder e glória, né? E a gente, né, é prometido que vamos ser reis, rainhas, né? Sacerdotes, sacerdotisas. E tudo, né, começa aqui, nesse treinamento da vida aqui, né? De a gente ter saber onde que a gente está, onde que a gente precisa, né, avaliar realmente cada coisa que o Senhor já nos deu, que a gente pode dar para o reino. E isso é uma coisa que me tocou muito aqui no estudo, né? Acho que a gente vai entrar mais nisso. Perfeito, né? Então, o que foi pedido do Senhor é porque, na verdade, o que o Senhor pediu das pessoas, né? É que elas pudessem ser mordomas. Isso a gente vai entrar na questão da lei da consagração, né? Por dar. Mas eles estavam o livro de Mórmon, então a questão de Sião ficou muito na mente deles, e foi por isso que o Senhor falou então. E eles falaram, mas Senhor, onde que é Sião? A gente quer servir, né? A gente quer fazer. E aí por isso o Senhor falou, então vamos para Missouri lá eu falo para vocês, né? Então Edward Partridge, ele era o bispo na época, ele ficou encarregado de então, porque, bom, precisava ter então a loja, precisava ter, né, prover comida, precisava de tudo isso, vai meio que repovoar, né, vai trazer muita gente, então a gente vai precisar de todos os recursos para manter a vida, né, das pessoas. Então, é tão legal que no começo da igreja, acho que muitas coisas são estabelecidas do que a gente vive hoje, né? Por exemplo, a questão no manual que explica, né, que a igreja não está aqui para ajudar no estilo de vida das pessoas. A igreja está aqui para, então, ajudar a apoiar a vida das pessoas, né? A dar um suporte para as pessoas. Mas no estilo de vida, a gente já vai vendo aqui, né? Que os membros foram aprendendo tudo isso. Estava todo mundo aprendendo ali, né? Junto. E eu imagino como que foi aquela época, né? Assim, hoje a gente tem tudo bonitinho, os manuais, tudo. Por quê? Porque tudo isso já aconteceu, já passou. E a gente sabe o melhor jeito através da revelação do Senhor, né? Então, hoje até penso, se algumas pessoas duvidam de de como a gente deve viver, né, no Evangelho, ou que a igreja estabelece, né? A gente pode botar o nosso joelho e orar e perguntar, porque isso não veio do nada, né? Veio como revelação porque foi necessidade naquela época, né? Exatamente, porque eu estava estudando essas sessões e pensando tudo atual. Como o Evangelho é perfeito, tudo se encaixa, não tem nada aqui que a gente estudou sobre consagração, Sião, nada que a gente diga assim, já passou, né? Não, tudo o plano do Pai é um só para todos os seus filhos e tudo se encaixa perfeitamente. O Senhor é maravilhoso.
Eu fiquei pensando, nossa, como alguém pode duvidar do Evangelho, né? Não tem uma peça que diga assim, ó, isso aqui não se encaixa. Né? Não. É perfeito. Tudo que ele instruiu os santos, quando ele diz, quem for um mordomo fiel, justo e sábio, entrará no gozo do seu Senhor e herdará a vida eterna. Ele continua dizendo a mesma coisa. Suas palavras são eternas. É interessante que naquela época todo mundo aprendeu, né, leu o livro de Mórmon, eles estavam convertidos no Evangelho, eles estavam buscando Sião, eles estavam curiosíssimos para entender aonde que é esse lugar que a gente tem que ir, né? E eu acho muito legal essa questão de fazer tudo pela igreja, né? Fazer tudo pelo Evangelho e realmente seguir. Eles aprenderam sobre Sião e falaram, vamos encontrar Sião. E a gente aprende na Bíblia, aprende em vários lugares diferentes que essa sempre foi uma busca constante, né? Eu acho interessante, enquanto estava estudando, eu fiquei pensando, nossa, que interessante, porque hoje em dia a gente estuda as Escrituras como algo mais passado, né? A gente entende a história da igreja, a gente entende que eles procuravam Sião, e a gente entende que pode ser que nas Escrituras fala que vai ser Missouri e tudo mais. E na época eles estavam achando que ia ser naquele momento, né? Estamos indo para lá porque vai ser agora, a gente vai fazer Sião. E para nós é algo mais distante. Assim, a gente está procurando Sião, mas a gente sabe que pode ser agora, pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 30 anos, né? É bem mais incerto do que naquele momento. Então eu fico pensando na fé dos membros, né? De realmente, com todo o intento do coração, serem mordomos fiéis. Né? O quanto nós hoje fazemos para poder ter essa mesma fé, para ter esse mesmo encorajamento, né? essa mesma vontade de servir o Senhor, essa mesma vontade de servir o próximo, de fazer mais do que a gente está fazendo. Né? E o que eu sinto muito da conferência, dos discursos que a gente mais tem ouvido, é o quanto a gente precisa se aperfeiçoar, o quanto a gente precisa se tornar mais como Cristo. Não é assim, só deixar maus hábitos para trás, é se tornar como Cristo, é fazer muito além do que a gente está fazendo. E naquela época os membros, eu vejo que muitos podem estar, né, receberam provavelmente seu galardão, né? Provavelmente muitos serão exaltados, muitos já receberam a recompensa porque eles foram até o fim, se sacrificaram pelo Evangelho, né? E nós não precisamos fazer sacrifícios grandes que nem eles daquela época. Mas quanto que a gente pode fazer hoje, um pouco mais do que a gente faz, para poder se tornar esse mordomo fiel? Né? Ao ler sobre essas sessões, inclusive eu trouxe aqui, eu imprimi o discurso do profeta na sessão, né, de encerramento. E tudo que ele falou cabe perfeito aqui, porque a gente não vai... Ele fala muito sobre os templos e ele falou sobre a virtude e a caridade, os atributos que a gente precisa desenvolver. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar a vida toda, né? E sem o templo, isso não é possível. E ele tem feito essa ligação, né? A obra de congregar dos dois lados do véu, templos mais perto das pessoas, quer dizer, eu vejo a obra só progride, só cresce, é perfeita, dos dois lados. E o templo é essencial, né? E o profeta vivo está trazendo os templos para perto de nós. Inclusive, minha cidade, quando ele falou Rivera, eu fiz assim... Para não dar um grito, né? Que o profeta acha que não é para gritar, né? Porque Rivera, gente, é uma cidadezinha do interior de 70 mil habitantes. Então, eu jamais imaginei que a gente ia ter um templo em Rivera. Mas eles são um povo que merece. Eles já tiveram experiências muito duras para frequentar o templo. Eles, quando o Uruguai não tinha templo ainda, frequentávamos o templo em Buenos Aires. E eles sofreram um acidente onde o ônibus dos jovens, eles perderam muitos jovens, filhos dos líderes.
Foi algo bem dramático, bem duro, e mesmo assim Rivera é a estaca que mais frequenta o templo de Montevidéu. Uau. Então, o Senhor conhece todas as coisas. Isso que vocês dois me falaram me fez pensar assim que se a gente consegue entender esse princípio de sermos mordomos do Senhor, eu acho que vai facilitar muito mais a nossa vida e viver o Evangelho. Porque se eu entendo que nada disso aqui é meu, e eu estou só vivendo nesse mundo, e esse mundo é do Senhor, essa igreja é do Senhor, a minha família é do Senhor. Eu nunca esqueço, eu estava tendo dificuldade com o meu filho, que agora tem 6 anos, e uma conhecida falou assim para mim, Ana, calma, ele é primeiro filho do Senhor. E isso para mim foi tão forte, nossa, é verdade, os meus filhos são primeiro filhos do Senhor, eu estou aqui como uma mordoma, né, cuidando dessas 2 crianças para o Senhor. E é a mesma coisa com as pessoas em nossas voltas, nossos amigos. Se a gente entender que o fato da gente ter um emprego, a gente só tem esse emprego porque o Senhor deu esse emprego pra gente, Ele está nos abençoando. Então vai ficar mais fácil da gente pagar o nosso dízimo de 10%, porque para começar esse dinheiro, esse emprego nem era para ser meu se fosse só no meu mérito. Ele deu tudo para mim. Né? Então, e isso do templo que você estava falando também, a gente vai ver, se a gente realmente entender esse princípio, a gente vai ver que nada mais importa a não ser ajudar a fazer crescer o reino de Deus. Nada mais. Tá bom, a gente tem que trabalhar. Nós vivemos num mundo, né, onde pelo suor, como que é que fala a escritura, né? Pelo suor do teu rosto. Do teu rosto, né? Do teu pão. Exatamente, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ganhar dinheiro para ter uma casa, ter comida, essas coisas são importantes, senão a gente não vai sobreviver. Mas o mais importante é a gente voltar a viver a presença do Pai Celestial, é ajudar a nossa família a ter um testemunho, a conhecer Cristo, nossos vizinhos, os nossos antepassados que estão há milhares de anos esperando que a gente faça o trabalho vicário por eles. Eu estava pensando também, Ana, sobre como a gente hoje, né, é uma das gerações mais abençoadas que já viveu na Terra, assim, em relação à prosperidade, né? Antigamente, a gente estava conversando, né, no nosso book club lá com as amigas, e uma delas falou assim, nossa, minha mãe tinha 13 filhos, e para eu botar um sapato, nossa, eu pegava o sapato da minha irmã, o sapato era grande, eu ia com o sapato assim mesmo, né? E era uma coisa, né, que até os pioneiros com certeza também tinham isso. E hoje a gente vai numa loja, tem um monte de sapatos, né, tem promoção, e a gente escolhe sapato. E como, né, a gente é abençoado nisso hoje, será que a gente reconhece, né, que hoje a gente tem essa mordomia que é a época que a gente vive hoje, como é mais fácil servir, como exige, como a Letícia falou, às vezes exige muito menos, né? As nossas necessidades básicas é mais fácil de ser suprida, né? Claro, ainda tem gente que precisa de sapato, né? E ainda tem gente que precisa de comida. E eu gostei muito do versículo 9 do 51, que ele fala que todo homem negocie honestamente e seja igual entre este povo e receba igualmente, para que sejais um, assim como vos ordenei. Né? E que maravilhoso é pensar que o Senhor é um Deus justo. Como é interessante, né, que o Senhor ele quer que a gente seja um e abençoe uns aos outros. A gente sabe que uns vão ter mais oportunidades que outros nessa vida, né? A vida realmente nós nascemos em diferentes berços, em diferentes status social, né? Enfim. Mas disso não importa, né? Nós somos todos um perante Deus e como a gente falou, né, o Senhor ele tem as nossas mãos, ele tem que ter, né, tudo que vem dele, né? A nossa família tem que se servir a ele, tem que servir a ele. E eu acho assim, embora todos nós viemos de condições diferentes, de países, idiomas, enfim, mas as bênçãos, as ordenanças do Evangelho são gratuitas. E para todos, né? E para todos. Eu não preciso pagar para ser batizado, para receber o dom do Espírito Santo, para ter o sacerdócio, para ir ao templo. O Senhor é justo.
as coisas mais preciosas, mais importantes da nossa vida, as ordenanças da eternidade, só dependem de nós. Se eu for merecedora de uma recomendação, eu vou ao templo e terei todas as bênçãos. Então, o Senhor é maravilhoso. Então, não pode ser uma desculpa também, né? Ah, se eu tivesse condições, né? Todos nós podemos. Então, só para repassar novamente sobre a questão da lei da consagração, né? Que foi Edward Partridge, foram escritos, então, documentos onde as pessoas deram tudo que elas tinham, né? E para a gente lembrar que a lei da consagração, como já foi falado em outros episódios, né? Só toca de novo nesse assunto, que ela é do nosso arbítrio, né? É da nossa própria vontade. O Senhor nunca vai forçar. E a lei da consagração é algo que está em vigor. Não é quando que a gente vai viver. Na verdade, eu aprendi isso com esse episódio. Nós já estamos vivendo, né? Nós temos nosso tempo, nosso talento, hoje em dia. E o dízimo é parte da lei da consagração, não substitui a lei da consagração. Eu amo a lei do dízimo, gente. É uma preparação, né? É muito além. Não é só o que a gente vê. Não é só pagar o dízimo. Sim. É pagar o dízimo, é usar seu garment, palavra de sabedoria. Contribuir com seus talentos. Contribuir seu tempo. Engraçado que meu marido, eu amo muito meu marido. E ele... Mas é engraçado que ele sempre fala, né? Que a gente é bem diferente nesse aspecto. Eu dou muito do meu tempo. E essa é a coisa mais difícil para ele doar. Ele fala, assim, eu posso doar dinheiro, mas eu não gosto de doar meu tempo. E para mim, às vezes, é um pouco mais ao contrário. Eu prefiro doar meu tempo do que doar dinheiro. Então, é interessante que cada um tem o seu, mas... É um equilíbrio. A gente tem que aprender a doar de tudo. A gente tem que aprender a consagrar tudo. Sim. Né? Sim. E tempo é muito caro hoje em dia. Porque se você vai ver, o dia tem 24 horas, mas antes parecia que tinha 48. Porque agora parece que o tempo já... A gente acordou, já tá tarde. Sim. Já tem que fazer um monte de coisa, né? Tá passando muito mais rápido do que eu acho que passava antigamente. A gente tem muito mais coisa para fazer. Sim. Muito menos tempo, porque a gente tem muito mais capacidade de fazer as coisas. Né, com a tecnologia, com as possibilidades que a gente tem, a gente faz muito mais com o nosso tempo em menos tempo, se é que faz sentido. Agora, por isso também é importante a consagração, porque nós não temos todos os dons, todos os talentos, né? Oliver Cowdery era escritor, Joseph não tinha as habilidades de Oliver, os outros, cada um era comerciante, o outro era redator de jornal, escrevia muito bem. Então, o William W. Phelps, né, que havia trabalhado em vários jornais, escrevia muito bem, e é assim o reino. Por isso, nós precisamos de todos, e todos consagrando. E vamos nesse andar da carruagem, vamos aprendendo uns com os outros. E aí, fala que eles receberam muito mais, alguns, do que eles realmente tinham, porque ficou tudo, né, para ajudar os necessitados mesmo, né? As necessidades das pessoas. Então, todo mundo vivia bem, todo mundo viveu bem, né? E nesse caminho aqui, passando então para os 52, que eles estão indo lá para Missouri, o Senhor fala que eles têm que ir pregando, né? Eles têm que, então, fazer. E eu me lembrei muito da missão, que segunda-feira é o dia de preparação. E às vezes a gente quer fazer as coisas temporárias, né? Como missionário. Mas uma coisa que eu aprendi com algumas companheiras e algumas líderes na missão foi que enquanto você está no teu dia de preparação, vamos dizer que é o teu dia de descanso, você continua pregando, você não vai parar nunca. Tá de calça, não tem problema. É que hoje em dia não, né? Que na minha época a gente só usava calça no pide, mas hoje pode usar sempre. Mas enfim, que às vezes as missionárias falavam, mas a gente não tá com a roupa adequada, tipo, sabe assim? Mas no ônibus, indo para o mercado, você já vai falar do evangelho. Então, para mim, eu lembrei muito disso, né? Que ele fala que no caminho é para ir, né? No 9, e partam de lá pregando a palavra pelo caminho, dizendo nada mais do que escreveram os profetas e apóstolos, e o que lhes for ensinado pelo Consolador por meio da oração da fé, que vão de 2 em 2 e assim preguem pelo caminho em todas as congregações, batizando com água e impondo as mãos quando saírem da água. Pois assim diz o Senhor, abreviarei minha obra em justiça, pois dias virão em que enviarei julgamento
para alcançar a vitória, né? E ele fala aqui do Lyman White, que se acautele, pois Satanás desejava penetrar como um palho, enfim, a gente vai ver outras coisas. Mas só voltando à questão da obra missionária. Hoje, será que as coisas que a gente está fazendo no nosso dia a dia, e para mim, assim, que moro, vai fazer 11 anos que eu moro aqui, eu demorei muito tempo falando assim, gente, mas eu adoro falar do evangelho, mas todo mundo aqui é da igreja. Tipo assim, eu pensava... Mas eu fui aprendendo que conforme o tempo, outra coisa do 51, não importa onde você esteja, né? Seja um mordomo, mesmo que seja por um pouco tempo. Eu achava que eu ia embora daqui, né? Depois de 5 anos, estou aqui, vai fazer 11. Estou aqui então. Então, se é esse tempo que o Senhor está me dando para estar aqui, que preguemos, que fale do Evangelho. E eu conheci muita gente que não é membro da Igreja de Jesus Cristo e que nem acredita muito em Cristo aqui, onde é a matriz da igreja. Ou seja, sempre vai ter oportunidade para a gente falar do Evangelho. Aonde a gente estiver, né? E é isso que eu aprendi com isso. Eu aqui também, eu achava isso também, né? Mas eu tenho muitos amigos não membros. E uma coisa que eu gosto é que eles gostam de estar conosco. E quando eles convivem com apóstatas, eles convivem com membros afastados, que falam mal da igreja, né? Mas quando eu percebo que quando eu falo da igreja, quando eu falo do como a igreja abençoou minha família, meu casamento, meus filhos, o olhinho delas brilha, sabe? Elas olham a igreja com outro olhar. Então, como as nossas palavras, as nossas atitudes, nosso espírito prega o evangelho, né? Pode estar de calça jeans, não tem problema, né? Mas a gente prega o evangelho com o que a gente é. E as pessoas sentem o espírito, né? A minha colega de aula perguntou para mim, e você usa aquela roupinha, né? Eu digo, sim, uso. Sempre, até no calor. Sim, eu morava em Natal, né? E usava, imagina aqui, né? Com certeza. Então, eles sabem muitas coisas, mas também nos observam. Eu acho que, estando num lugar assim, né, que nem aqui, Utah, né, a gente fala, não tem oportunidade de pregar o evangelho, não tem muito membro da igreja, mas também tem muitos membros que se afastaram. Então, talvez a nossa pregação, o compartilhar o evangelho, é um pouco diferente. É talvez ajudar a reativar um amigo nosso, né? E isso já entra também um pouquinho no próximo tópico do Manual do Vem e Segue-me, que é o Senhor me ajuda a evitar falsidades. Porque o que acontece aqui é que há muitas falsidades acontecendo, pelo menos aqui em Utah, onde a igreja é tão forte, a gente escuta cada coisa, cada pessoa começa a ter uma interpretação diferente do que isso ou aquilo significa e as pessoas vão afastando. E são enganadas. E eles viviam isso também, né? Porque como a igreja era nova, alguns deles começaram a achar que tinham revelação. Então, é importante sempre isso. Exatamente. Eu fico pensando na confusão, assim, na mente deles, né? Porque o próprio Joseph, ele falava, vocês podem receber revelação pessoal. Sim. Vocês podem falar com Deus, é só você pergunta e ele vai te responder. E as pessoas começaram a interpretar isso, Satanás começou a, cochichar no ouvido deles, e eles começaram a interpretar isso de modo errado. Então eu posso receber revelação para a igreja. E não era assim, né? Tanto é que Joseph teve que dar uma bronca em todo mundo, falou assim, não, peraí, revelação para a igreja sou eu, o profeta. Agora você pode realmente receber revelação pessoal para você. O Senhor, para sua vida, para sua família, mas o Senhor nunca vai te falar que a igreja deve parar de fazer isso. Essas revelações vão vir do profeta. E outra coisa importante que veio, que Joseph, foram as regras de fé, não é? Na 5ª regra de fé fala como os líderes são chamados. E isso é atual, né? É muito atual. Era para eles e é para nós. Vamos ler um pouquinho, eu queria que a gente lesse Doutrina e Convênios 52, do 14 ao 19. E aqui no manual ele fala assim, um padrão é algo que se repete de modo regular e previsível. Exemplos incluem a contagem de números pares, né? 2, 4, 6, 8, é previsível. Ou o nascer e o pôr do sol, que acontece todos os dias. Né? Então, aqui a gente vai conseguir ver um padrão
também de como Satanás age. Vai ser sempre do mesmo jeito, gente. Ele não é nada criativo, tá? Só muda um pouco as palavras. Antigamente era vai ali naquele lugar onde né, as mulheres são mais, sei lá, enfim. E hoje é a mesma coisa, só que olha aqui no seu celular essa mulher aqui, sabe? É tudo igual, só muda o modo. Começou com coma deste fruto, né? Coma deste E hoje fique na internet, se distraia. É tudo igual. Então vamos ver aqui o padrão. Vamos começar, Carol, lê o 14, 15, 16, 17, 18, a gente vai indo. Também eu vos darei um modelo em todas as coisas, para que não sejais enganados, porque Satanás está solto na terra, enganando as nações. Portanto, aquele que ora, cujo espírito é contrito, esse é aceito por mim, se obedecer a minhas ordenanças. Aquele que fala, cujo espírito é contrito, cuja linguagem é mansa e edifica, esse é de Deus, se obedecer a minhas ordenanças. E também aquele que estremece sob o meu poder será fortalecido e produzirá frutos de louvor e sabedoria, de acordo com as revelações e verdades que vos dei. E também aquele que é vencido e não produz frutos de acordo com este modelo, não é meu. Portanto, por este modelo discernireis os espíritos em todos os casos debaixo dos céus. Perfeito. E desculpa, eu falei aqui que a gente ia ver o padrão de Satanás, na verdade a gente está vendo aqui o padrão do Senhor para evitar a gente cair nas armadilhas dele. Então, quais foram algumas coisas aí que a gente leu, que vocês acham que são esse padrão? Quando ele fala aqui no 19, portanto, por esse modelo discernireis, esse modelo, esse padrão. Ele fala no 14, né? Eu vos darei um modelo. Modelo. Então, ele deixou bem ó. Tá aqui, ó. Não sai daqui. Esse é o modelo. Tá pra baixo, tá pra cima. Eu acho que o primeiro que ele fala, né, é orar, né? Fala aquele que ora, cujo espírito é contrito, esse é aceito por mim, se obedecer às minhas ordenanças. Eu nunca esqueço do episódio que a gente fez com o Jackson, da Vara de José, do podcast, o Jackson da Vara de José do podcast, né? Que ele falou que às vezes materiais enganosos vão chegar nas nossas portas, vão chegar nos nossos ouvidos, nos nossos olhos. E ele falou, qual é a diferença que esses materiais enganosos vão realmente te enganar? É quando um olho seu não está na oração e nas escrituras. Que às vezes vai chegar, mas se um olho seu está aqui, está seguro, né? Você está agarrado no templo, você está agarrado nas orações, nas escrituras, você está agarrado na verdade. Essas enganações vão vir, mas não vão ter poder sobre você. Porque você vai estar cheia do Espírito que fala aqui, né? O Espírito é contrito. E quando a gente está enfraquecido e Satanás sabe desses momentos, ele vai criar situações para te fazer cair um pouco mais, duvidar mais de quem é Deus, mais da tua identidade, que você é um filho de Deus. E são nesses momentos que a gente precisa se lembrar do nosso Criador, né? Se lembrar da nossa fé e dos momentos poderosos que a gente já teve no Evangelho e que nos fortificou, né? Nos fortaleceu. Ele fala várias coisas, tem o padrão, né? A pessoa, o verdadeiro servo do Senhor ora, tem o espírito contrito, né? Como você falou, que é arrependido, né? Obedece às ordenanças do Senhor. No 16 ele diz, usa uma linguagem humilde e inspiradora. E no 17 ele diz, recebe o poder do Senhor. Trabalha e ensina de acordo com as revelações de Deus. O poder do Senhor só vem através da retidão, né? Então, se esse servo faz estas coisas, esse é o padrão do Senhor. Senão, jamais ele vai te chamar para te dizer algo contrário aos mandamentos, né? Vai te deixar para baixo, que vai... Não, porque esse não é o padrão do Senhor. É bem claro. Agora, a gente também precisa ter o espírito para discernir essas coisas. Porque às vezes o líder fala e a pessoa se ofende, né? Que ele não tem um coração contrito, né? A humildade de ouvir, de levar em consideração, digamos assim, né? Porque o nosso homem natural às vezes vai querer ir contra aquilo porque é incômodo, é uma mudança, não é bem o que eu queria, né? Eu fiquei pensando também em relação ao 16, que ele fala, aquele que fala, cuja linguagem é mansa e edifica. Então, quando você tem um amigo que só fala mal, ou só não te xinga, mas, ai, Carol, você tá vestindo isso de novo, Carol, ai,
Carol, para de falar Critica, assim, né? só te critica, obrigada. Ou não critica você, mas critica tudo, sabe? É só, outros. tudo, só fica falando mal de Que não é edificante, não edifica. A sua vontade é cada vez estar menos perto daquela pessoa. Você vai querer ficar com alguém que tem luz. Pô, a Carol falou super bem. Nossa, a Carol é legal demais, né? Eu quero estar perto da Carol. Então, mas então assim, é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer que nós sejamos essa pessoa boa, que é gostoso estar perto, né? Que emana luz. Que emana luz, exatamente. Porque luz atrai luz. E falam, né, que a gente é o reflexo das 5 pessoas que a gente anda, né? Então, que a gente procure pessoas, né, que tenham essa linguagem mansa e edifiquem. Não quer dizer que porque às vezes a pessoa não fala calmo, né? Porque a mansidão, vocês falam que eu falo calmo, né? Mas eu tenho todas as emoções, né? Eu também fico triste, fico com raiva, fico brava. Difícil imaginar. Mas o que eu quero dizer assim, né? É com coisas que me indignam, com coisas... Tipo o filme o da certo, Barbie. retidão. Eu já vi ela brava também. O filme da Barbie deixou ela louca. Fiquei chateada, fiquei decepcionada com esse filme. Mas falando de coisas importantes, né? Voltando. Quando a gente tem essa linguagem que você falou, né? Que edifica uns aos outros, a gente não só a gente está realmente controlando o nosso homem natural em diversas situações, né? E se a gente admira pessoas que conseguem ter um controle, né? A gente se aproxima delas realmente, para poder aprender realmente. E você pega, é impressionante, né? Às vezes, até mesmo quando... Por isso é tão importante com quem que a gente casa também, né? Eu vejo, assim, que muitas coisas que meu marido faz, eu acabo que a gente começa a ter o mesmo jeito, os mesmos trejeitos, né? Sim. E vai Coisas se que a tornando... gente não gostava, começou a gostar. Também. E coisas, né, que a gente um ajuda o outro para realmente ter essa... Isso também é importante no aspecto de... Às vezes você convive muito com um casal que briga muito, você começa a achar, né, imperfeições. Quando você convive com um casal que se respeita e que tem uma convivência bonita, você também começa a querer imitar aquelas coisas, né? Então não adianta as pessoas dizerem assim, não, eu ando, mas eu não faço o que eles fazem. A sabedoria popular já diz, dime com quem andas, te direi quem és. Por quê? Porque a gente deixa um pouquinho da gente e traz um pouquinho dos outros. Então, é importante cuidar com quem nós andamos. É uma troca. Né? E quem nós somos, né? Claro, não quer dizer que nós também. vamos andar só com gente perfeita, Não, né? claro, Nem nós claro. somos. Uhum. Mas, Não, pelo com menos, certeza. a gente conscientemente procurar melhorar, né? E será que eu sou uma boa companhia? Exato. Será que eu estou sendo uma companhia onde as pessoas querem estar perto de mim? Né? E nós também não... Eu não sou a mesma pessoa de 10 anos atrás, não é? Nós somos completamente diferentes, não só mesmo de 20, 30. A vida, as experiências e o Evangelho vão nos moldando, nos lapidando. E isso é maravilhoso. Então, temos que dar essa oportunidade às pessoas também. Aqui, Lyman, ele deixou bem claro para Lyman, né? A cautela, porque Satanás quer te penetrar. E ele deixou exatamente, olha o que acontece, né? Então, toma cuidado com isso, anda com pessoas boas, né? E o que acontece com Lyman é exatamente em relação aos Shakers, né? Que são pessoas totalmente contrárias a isso aqui, né? Que eles não conseguiram convencer uma alma, né? Sobre o Evangelho. E ele acabou sendo influenciado depois por essas pessoas que são um pouco disso, né? Então, é interessante que o Senhor, ele acautelou. Só que ele não ouviu, não obedeceu, né? Não, porque até Satanás, ele engana a gente. E esse aqui é o difícil. Talvez ele vai, né, falar assim, não, mas anda com aquela pessoa precisa da sua luz. Ela precisa de você. E você fica, nossa, é mesmo, é uma coisa boa. Eu vou andar com eles e tal. E daí quando você vê, de pouquinho em pouquinho, foi você que saiu fora do caminho. Né? Então, ele distorce a realidade. E só para encerrar esse assunto, eu quero convidar vocês a lerem o discurso Não Me Enganes, que está aqui na lição do Elder Gary E. Stevenson. E eu vou falar só um pouquinho do discurso no começo, que fala justamente sobre isso. Ele conta 2 histórias assim engraçadinhas, que ele fala que ele chegou em casa uma vez, daí ele viu tinta branca no chão, aí ele foi seguindo, né, as manchas de tinta no chão e descobriu que estava lá o filho dele de 5 anos pintando o cachorro preto deles
de branco com tinta. Ele falou, ele, o que você tá fazendo? Daí ele, mas eu só queria que ele ficasse igual aquele cachorro do filme, do 101 Dálmatas. E a segunda história é quando eles foram visitar o tio-avô dele, o tio Grover, também com os filhos deles pequenininhos, tinha 5, 6 anos. E ele era muito rabugento e a única coisa que ele falou foi assim, cuidado, há muitos gambás lá fora. Ele morava no meio do mato. E todo mundo ficou assustado, assim, tipo, gambá, né? Só que daí as crianças saíram, foram brincar e daí mais tarde, quando as crianças voltaram, eles perguntaram, né, o Elder Stevenson e a esposa, e aí, crianças, vocês viram algum gambá? E daí eles falaram assim, não vimos nenhum gambá, a gente viu um gatinho preto com listras brancas nas costas. Né, que era um gambá. E daí ele fala assim, na primeira história, nosso jovem filho tinha um lindo cachorro como animal de estimação. No entanto, ele pegou uma lata de tinta e com um pincel na mão estava determinado a criar sua própria realidade imaginada. No segundo relato, os meninos estavam felizes sem saber do perigo desagradável que enfrentariam de um gambá. Incapazes de identificar corretamente o que eles realmente encontraram, correram o risco de sofrer consequências desagradáveis. Essas são histórias que falam sobre confusão de identidade, isto é, presumir que a coisa real seja algo diferente do que é. Nesses casos, as consequências tiveram um impacto menor. No entanto, muitas pessoas atualmente lidam com esses mesmos problemas em uma escala muito maior. Elas são incapazes de ver as coisas como realmente são, ou estão insatisfeitas com a verdade. Além disso, hoje existem forças atuantes que têm o propósito de nos afastar deliberadamente da verdade absoluta. Esses enganos e mentiras vão muito além da confusão de identidade e geralmente têm consequências terríveis, não amenas. Satanás, o pai das mentiras e o grande enganador, quer nos levar a questionar as coisas como realmente são e ignorar as verdades eternas ou substituí-las por algo que parece ser mais agradável. Ele faz guerra contra os santos de Deus e passou milênios planejando e praticando a habilidade de persuadir os filhos de Deus a acreditar que o bem é mal e o mal é bem. E esse discurso é incrível, eu li só um pouquinho dele, se vocês tiverem a chance, lê ele inteiro, porque daí ele fala que a única coisa que a gente tem que fazer é, Satanás, hoje não, sai daqui, não me engane, assim que vier a pornografia no celular, assim que vier um comentário, uma fofoca de um amigo, não, aqui não. E a gente tem que comandar ele a sumir. Porque a gente tem esse poder, a gente pode decidir convidar ele e alimentar ele ou não, hoje não. Aqui está o modelo, o padrão. Aqui está o modelo, exatamente. Eu queria só fazer um comentário rápido em relação, né, ao que nós falamos, assim, que a gente sabe que Cristo ele andava com os pecadores, né? E ele moldava as pessoas e transformava. E o que a gente está falando aqui não é que a gente, né, tem que excluir as pessoas que estão fazendo errado, coisas assim. Na verdade, é o seguinte, que o nosso papel não é salvador, né? A gente não pode se colocar no papel de tentar salvar alguém, porque esse é o papel do Salvador, né? A gente pode ajudar a introduzir o caminho, mas o papel salvador não é nosso. Às vezes a gente pode estar carregando uma cruz que não é nossa, achando que a gente... os papéis que não nos pertencem, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso também, para que isso não seja uma sobrecarga nos nossos ombros, né? E a gente tem que saber quais são as nossas responsabilidades, o que a gente responde perante Deus. Então é isso que eu acho que o Espírito Revelador vai nos trazer luz para a gente realmente discernir quem são as pessoas que a gente realmente tem essa responsabilidade e quem a gente quer ter no nosso convívio. Eu tenho uma amiga que estava tentando ajudar outra. A pessoa determinada a falar mal e criticar, e aí ela falou assim, quando eu percebi que aquilo estava me fazendo mal, eu disse, eu vou para casa agora. Encerrou o assunto imediatamente. Sabe quando você desiste de ficar debatendo, querendo convencer a pessoa, quando não tem mais o espírito, ela foi embora. E às vezes falta essa coragem, a gente não quer ser mal educado, né? Mas às vezes a gente precisa fazer isso.
Não, a conversa não está edificante, não tem o Espírito de Deus aqui, então onde não tem o Espírito, vai embora. Isso não significa cortar a pessoa completamente da sua vida, né? Pode continuar amando, servindo, ligando, mandando uma mensagem aqui e ali, mas a gente tem que ter os boundaries, que em português é? Os limites. Os limites. Daí, indo para o próximo tópico, que é Doutrina e Convênios 54, a gente vê então que o povo estava todo lá na terra do irmão Lyman, e ele tinha ido pregar junto com Sidney Rigdon, né? Então eles foram pregar para os Shakers, mas ninguém se converteu, né? Então isso deixou ele muito chateado. Ele estava com uma esperança de ser um grande missionário ali e ninguém se converteu. Então isso meio que quebrou a fé dele. E eu imagino que tenha muitas pessoas que foram fazer missões, e às vezes até no Japão, que é um lugar muito mais difícil. Eu lembro que na época que o meu amigo foi para a missão, 2008, 9, ele tinha conseguido batizar uma pessoa, né, em 2 anos de missão. Em comparação enquanto quem serve no Brasil. amigos que estavam no Nordeste tinham lá batido recordes, né? Então é frustrante para alguém que está indo pregar o evangelho, que ama e não converte uma só alma. Então, no caso dele, balançou a fé dele. E ele falou não, aí ele voltou e aí ele foi lá conversar de novo com esse grupo, né, que a gente já aprendeu na semana passada. E eles meio que, né, ele acabou virando um deles, né? E trouxe então um líder para expulsar quem estava ali na terra dele, né, os membros da igreja. Então, imagina a frustração das pessoas, né, dos membros que tinham sido convidados por ele para poder usufruir a fazenda dele. E aí agora eles estão sendo expulsos. Eles falaram, mas senhor, ele fez um convênio, ele tinha feito um acordo, ele consagrou a terra dele para nós, né, pela lei da consagração e tal. E todo mundo estava meio desesperado. E eu trazendo isso para os nossos dias, né, quantas vezes a gente não cai nessas mesmas situações, né? Ai, eu emprestei um dinheiro e a pessoa nunca me devolveu. Ai, porque eu emprestei meu carro, a pessoa quebrou o carro, deixou na rua, nunca trouxe de volta. Mas a gente fez um acordo, ele falou que ia me pagar, ele falou que... Né? Então, assim, eu achei interessante que a sessão 54 é a resposta para essas situações. Não é enganação, mas essa frustração que a gente tem quando a gente passa por uma situação em que a gente é injustiçado, né? Porque a pessoa falhou, mas não significa que você deve não cumprir a sua parte. Você se comprometeu a fazer a sua parte, então se a pessoa não fez a dela, o erro é dela, né? Então, vamos ler aqui no 54, ele fala no 3, ele fala, e se teus irmãos desejam escapar de seus inimigos, que se arrependam de todos os seus pecados e se tornem verdadeiramente humildes e contritos perante mim. Então, assim, mesmo que esteja tudo contra eles, contra você, seja humilde, faça a sua parte. E aí no 4, e como o convênio que fizeram comigo foi quebrado, tornou-se nulo e sem efeito. E ai daquele que por meio de quem ocorre esta ofensa, pois seria melhor para ele que se tivesse afogado nas profundezas do mar. Eu achei forte isso, né? Sim, porque ele tinha consagrado, é algo muito, muito forte. De espontâneo desejo de servir ao Senhor, né? Porque, na verdade, ele fez esse acordo com o Senhor, né? Então, não foi com qualquer um, né? E o 6... E aí o 6, exatamente, pode ler. Mas bem-aventurados são os que guardaram o convênio e observaram o mandamento, porque obterão misericórdia. Portanto, agora fugi da terra, para que vossos inimigos não caiam sobre vós. Então, aqui ele fala, então, você fez bem a sua parte. Então, pode ir, que a sua parte está cumprida. Eu reconheci. Vai em paz e procura outro lugar. Eu tive uma amiga anos e anos atrás que teve a infelicidade de ter problemas no casamento, enfim. E ela continuou, e um líder da igreja aconselhou ela a continuar cumprindo os convênios, porque para ela não seria quebrado, né? Que se ela continuasse cumprindo os convênios dela, não deixaria de receber as bênçãos, né? Porque pensou, poxa, meu esposo, como que eu vou fazer agora, né? Tô selada a ele. Então é mais ou menos isso, tipo, a gente continua fazendo a nossa parte, né? Vivendo a nossa conversão, que nós sempre vamos receber, né, do Senhor. Ele está obrigado
né? Quando nós fazemos a nossa parte, mas quando nós não fazemos, não tem promessa alguma. Então, isso eu tenho essa certeza realmente, né? O 10 é muito bonito. E também sede pacientes nas tribulações, até que eu venha. E eis que depressa venho, e o meu galardão está comigo. E aqueles que cedo me buscaram, encontrarão descanso para a sua alma. Assim seja. Amém. Que lindo, né? São 7, né? 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 sessões. Tem muita coisa maravilhosa, né? Então, que estudemos bastante mesmo para a gente poder aproveitar, né, Elida? Meninas, eu preciso ir, mas realmente, como você falou, Laís, tem muitas coisas ainda a cobrir, tem aí mais algumas 3 sessões, né, para cobrir. Então, deixo vocês aqui com as 4 maravilhosas, porque eu tenho um compromisso para ir. Obrigada, gente. Então, indo para a sessão 56, a gente vai ver, né, que essa sessão, o manual aqui colocou para a gente estudar, né, do 14 ao 20, como o bem-aventurados os puros de coração. E indo lá para o 14, né, tinha um outro irmão que ele estava com uma dificuldade de cumprir as leis lá da fazenda e tal, e daí veio essa sessão. E no 14 fala assim: eis que assim diz o Senhor a meu povo, tendes muitas coisas para fazer e muito dos que vos arrepender. Pois eis que vossos pecados subiram a mim, e não são perdoados, porque procurais aconselhar a vossa própria maneira. E vosso coração não está satisfeito, e não obedeceis à verdade, mas tendes prazer na iniquidade. Ai de vós, homens ricos, que não compartilhais vossos bens com os pobres, pois vossas riquezas irão corromper-se a alma, e esta será a vossa lamentação no dia da visitação e do julgamento da indignação. Passada é a colheita, findo é o verão, e a minha alma não está salva. Que forte isso, né? Daqueles ricos que não compartilham as suas riquezas. Você continua o 17 até o 20 anos. Ai de vós, homens pobres, cujo coração não está quebrantado, cujo espírito não é contrito e cujo ventre não está satisfeito, e cujas mãos não cessam de se apoderar de bens alheios, cujos olhos estão cheios de cobiça e que não trabalhais com as próprias mãos. Mas bem-aventurados os pobres que são puros de coração, cujo coração está quebrantado e cujo espírito é contrito, pois eles verão o reino de Deus vindo em poder e grande glória para a sua libertação, pois deles será a gordura da terra. Pois eis que o Senhor virá, e com ele seu galardão, e recompensará a cada homem, e os pobres regozijar-se-ão. E suas gerações herdarão a terra de geração em geração, para todo sempre. E agora cesso de falar-vos, assim seja. Amém. Bom, eu penso desses versículos é uma caixinha de vidro, né? Porque o Senhor não está condenando a riqueza. A riqueza pode corromper a alma, mas não é uma coisa ruim, né? Eu imagino que o Senhor não mora num barraquinho. Então, Ele nos promete as riquezas da terra. Então, eu gostei desse comentário do presidente Benson, que ele é conhecido por ter falado sobre o orgulho, né? E ele disse, esse trecho que eu selecionei, ele diz: o orgulho é um pecado que pode ser facilmente identificado nos outros, mas raramente admitido em nós mesmos. A maioria de nós considera o orgulho como um pecado dos que estão por cima, como os ricos e os instruídos, que olham para o restante de nós com desdém. Existe, porém, uma enfermidade muito mais comum entre nós. Isso aqui eu achei interessante. Muito mais comum. A do orgulho dos que estão por baixo, olhando para cima. Ele manifesta-se de muitas maneiras, como, por exemplo, apontar defeitos, fazer mexericos, caluniar, reclamar, viver além das posses, invejar, cobiçar, negar a gratidão e o louvor que poderiam elevar outra pessoa e ter ciúmes. Então, não é que o Senhor está exaltando a pobreza. E aí eu fui aqui nas notas de rodapé, onde ele fala ali no 18, mas bem-aventurados os pobres, né? Não pense assim, ai, que bom, né, que eu sou pobre, né? E na nota de rodapé, ele diz para a gente ler 3º Nef 12:3, onde ele diz, bem-aventurados são os pobres em espírito que vêm a mim, pois deles é o reino dos céus. Então, não é que o Senhor está exaltando a pobreza, nem condenando os ricos,
Existe orgulho na riqueza e na pobreza, isso não tem a ver com dinheiro. Tem amigos ricos que são pessoas tão humildes, né? E todos nós temos amigos pobres tão orgulhosos, né? Mas o Senhor diz que aquele que busca o Salvador, São que aqueles venha que a têm mim. fome e sede Da justiça. do Espírito, né? do Espírito, Da fonte viva, da água exatamente. viva, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu acho que às vezes quando a gente consegue se avaliar, né? Quando a gente talvez não teve aquele melhor dia, ou enfim, e às vezes você quer ler alguma coisa, você quer ter uma resposta para aquilo te preencher, se você está passando por alguma situação, né? Você quer realmente ter aquela resposta. E essa nossa fome da busca e da sede, eu acho que é isso que nos torna humildes, porque a gente sabe que a resposta vai vir do Senhor, né? Quando a gente busca na fonte verdadeira, nas Escrituras, é muito mais, acho que é mais difícil da gente cair no orgulho, né? Quando a gente reconhece que é o Senhor e o que Ele quer. E até quando alguém, né? Se a gente se ofende também, né? Aquelas pessoas, também é um orgulho, né? Ser ofendido também. Não é só aquele que maltrata, enfim. Deu para entender? O livro de Mormon ensina, né? Somos todos mendigos. E Doutrina e Convênios ensina, rico é aquele que tem a vida eterna. Então, na verdade, para o Senhor não é bem isso, o que Ele está preocupado é com a nossa retidão, nosso coração, o puro de coração que vai ver a Deus, que prepara para a última sessão aqui, não é a 57, que ele fala de Sião. Sião é o puro de coração. Lá não haverá pobreza, nem classes sociais, nem nada, mas haverá justiça. E o preguiçoso não comerá o pão do trabalhador. Então, Sião é tudo que a gente almeja, né? Como você começou falando, quando eles foram, ou foi você, um de vocês falou sobre, eles queriam Sião já, a gente já imagina daqui 20, 10 anos, quem foi de vocês que comentou isso? Acho que foi uma de vocês, né? E é bem isso, eles já imaginavam Sião, não, eu vou para Salt Lake porque lá é Sião. E nós não, né? A gente já está meio assim, né? Será? Mas Sião é o puro de coração. E eu gostei tanto do discurso do profeta na conferência geral. O profeta nos prepara para isso. Os templos à nossa disposição. Onde a gente vai aprender a ser puro de coração? A purificação, né, também além do templo físico, é o nosso templo, nosso corpo, né, nossa mente, nosso corpo, né, para a gente realmente estar purificado, para que Ele habite em nós, né, para que a gente consiga desenvolver aqueles atributos, como você falou, né, que é ser como Cristo, né, acho que foi a Lele que falou, né, de ser como Cristo. E aí a gente precisa dessa purificação para a gente poder ser unos. Para ser como Cristo tem que frequentar o templo. Não tem outra opção. Porque também para frequentar o templo a gente preenche outros pré-requisitos, né? Mas eu sou muito grata por o profeta trazer os templos para tão perto das pessoas. Eu sou da época falando assim, né? Eu ainda estou viva, né? Mas quando minha família foi batizada, não havia um templo na América do Sul. Então, era uma coisa, assim, uma viagem caríssima, vir a Salt Lake para fazer as ordenanças, selar a família, não é? E hoje, ouvir o profeta dizer que vai ter um templo em Rivera, imagina, né? Na minha cabeça, assim, só cabe gratidão mesmo, só gratidão. Esse é o desejo do Senhor, né? Sempre lembro da pérola de grande valor, né, em Moisés, que ele fala que isso. Ele fala que esta é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e a vida eterna da Carol, da Nélida, da Ana, da Laís, da Lelê, da Babi, enfim, de todos nós, né? Ele se regozija em estarmos perto dele, né? Em procurarmos estar perto dele. E eu tenho certeza que, tem até um discurso que veio na minha cabeça, que a gente pode ser perfeito em algumas
em seguir alguns mandamentos. A gente não vai ser perfeito nessa vida, até porque o próprio Jesus Cristo falou, né? Depois que ele ressuscitou, é que ele falou, né? Que ser perfeito como ele, porque ele tinha ressuscitado, né? Então, mas nós vamos fazer o máximo que a gente puder. Eu acho que o que nos diferencia, o que nos ajuda, são os convênios com o nosso Senhor. E a gente faz através da sua casa, que é no templo, né? O mais importante é a gente cumprirmos com os nossos convênios, porque isso nos eleva como santos, né? Dos últimos dias, como Paulo falava, né? Os santos. E isso faz com que nós estejamos mais perto dele. Eu acho que aí fica muito mais suscetível a gente cumprir com a lei da consagração, sentir gozo ao fazer isso, né? Sentir alegria ao fazermos isso, né? E o presidente Nelson fala ele falou nesse último discurso que a caridade é o alicerce de um caráter como o de Deus. Então, para adornarmos nossos pensamentos incessantemente com a caridade e a virtude, a gente precisa frequentar o templo. E vai ser a melhor escola de Sião que a gente pode frequentar. O templo vai nos trazer poder, né, e a revelação que a gente precisa para enfrentar o adversário nesses últimos dias, que realmente é uma batalha espiritual. Exatamente. Meninas, muito obrigada. Esse papo tá tão bom. Acho que a gente, como a gente sempre fala, podia continuar, com certeza, né? Mas obrigada, Nélida, por você ter vindo. Eu que agradeço. E foi maravilhoso esse banquete que você proveu aqui para nós. Vocês. Obrigada mesmo. Eu fico chateada assim, eu vejo quantos seguidores vocês têm, quantos assistiram o episódio e quantos curtiram. Ô, gente, curte aí. Escuta ela, é isso aí. Essas meninas são maravilhosas. Vocês têm que curtir os episódios, não só assistir. Vocês se edificam, tem que retribuir. Gostei. Só um cliquezinho, né? Só um cliquezinho. Obrigada, querida. Obrigada pelo carinho. Obrigada a vocês. Obrigada pelo seu exemplo, né? De ser realmente uma mordoma fiel, justa e sábia, né? Obrigada mesmo. Obrigada a você que assistiu o nosso episódio. Como a Nélida falou, se você puder, então, dar um like aí pra nós, né? Curtir, deixar um comentário, algo que você tenha sentido e aprendido, que vai complementar aqui conosco, tá bom? Muito obrigada e até semana que vem. Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em @MartaMariaPodcast.